Amém. Deus continue nos abençoando. Nós vamos se pôr de pé, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel, no capítulo 22, e nós vamos ler o verso 30. Ezequiel 22, o verso 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Que Deus abençoe a sua santa palavra e também com ela abençoe as nossas almas. Amém? Sentai-vos, irmãos. Esta escritura, eu tenho usado ela nos programas de rádio por último, e eu quero usar ela nesta noite. E eu quero falar sobre isto. Procurei um homem que tivesse vivendo toda a palavra por toda a terra, e não encontrei um. Isso é verdade. Vivendo toda a palavra. Agora, nós vamos ver que com todas essas palavras que o nosso Senhor disse, Ele continuou ainda procurando. Ele continua ainda procurando um homem que possa viver toda a sua palavra. Ele não parou, porque na verdade ele sabe que é uma luta, é uma batalha dele. Não é minha, e nem é sua, é dele. E essa batalha, ela está travada. É uma luta constante até chegar ao final da guerra. E nós sabemos que o nosso inimigo, como também o inimigo de Deus, ele é muito astuto. Ele é inteligente, ele é esperto. Não é à toa que Deus disse que ele é um querubim protetor e que ele é um anjo mais sábio abaixo de Deus. Então nós, como temos esta instrução, esses ensinamentos do nosso Deus, então nós devemos muita atenção, saber lutar contra ele, por meio desta visão que nós temos alcançado, pela graça e a misericórdia de Deus. Sabendo que ele é um bom adversário. Correto? E por ele ser um bom adversário, então a batalha, a luta é emocionante. Ela causa sensação. Ela causa estímulo. Porque cada vez que uma batalha é travada,
e Deus vence, isso traz gozo, alegria. Agora, nós sabemos que ele, o diabo, ele de maneira nenhuma para de atacar. Enquanto estivermos aqui na terra, nós temos que lutar. E a batalha, ela é travada por meio do nosso capitão general, nosso mestre. Aquele que vai adiante, à frente dos seus filhos. Então nós vamos ver que ele tem lutado de uma maneira muito tremenda, e ele tem usado a sua sabedoria, a sua esperteza, ele tem usado a sua astúcia, e ele é muito inteligente em seus empreendimentos, correto? É a verdade. E aí então, nós podemos observar que a tática dele não muda. Sempre é a mesma. E por isso, nós devemos estar também estabelecidos e bem firmados, porque a tática também de Deus não muda. Deus permanece o mesmo diante de todas essas batalhas. Sempre resistente e procurando-se alguém o qual ele possa usar através dele. Nós vamos observar que desde as dispensações que nós tivemos lá atrás, desde lá da lei mosaica, a dispensação da lei mosaica, a dispensação de Moisés, dos profetas, até chegar à dispensação de João Batista. Deus, ele tem procurado um homem para tampar essa brecha sobre a face da terra. Um homem que vivesse toda a sua palavra. Correto? Por isso que você vai ver o pregador dizendo isso daqui. Agora, é uma escritura com muita ousadia e muito forte. Porém, eu vou dizer a todos vocês que são minhas irmãs em Cristo, isso não vos atinge, não vos ataca. Na verdade, aquelas que são verdadeiramente filhas de Deus, nascida de novo, que tem o Espírito de Cristo. Mas você vai ver que o pregador, ele está dizendo assim, Eclesiastes capítulo 7, o verso 26, ele disse: e eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Olha como ele diz: a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for diante de Deus, escapará dela. Vê? Mas o pecador virá a ser preso por ela. Você viu aí? Bom,
Eu vou ler até o verso 28, porque veja como ele disse. Vede aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Vê. A causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Não achei. Um homem entre 1000, achei eu. Mas uma mulher entre todas essas, não achei. Agora, eu sei a profundidade que tem estas escrituras, porque elas são as palavras de Deus. Você pode até dizer assim, mas isso quem disse foi Salomão. Tudo bem, foi ele mesmo. Mas ele era um anjo de Deus. Salomão, ele era um tipo do próprio Espírito Santo. Correto? Era o Espírito Santo falando na boca de Salomão. Ou seja, o Espírito de Cristo falando na sua boca. Porque jamais Salomão teria este conhecimento, esta visão, para dizer umas palavras como esta. Quanto a respeito ao tocante o quê? Ao mundo. Porque ele não é onisciente. Salomão não era onipresente. Salomão não era onipotente. Salomão não era infinito. Mas esse que estava falando na boca dele era onisciente. Conhecia todas as coisas. É onipresente. Ele está em todo lugar. Foi o mesmo que falou na boca do profeta Jeremias, no capítulo 23, o verso 23. Sou apenas Deus de perto? Não sou também Deus de longe? Esconder-me-ia em esconderijo que eu não vejam, e não saibam que eu encho os céus e a terra? Foi o mesmo que disse estas palavras na boca de Salomão. Isso daqui é uma coisa verídica e tão real. E hoje nós estamos vivendo em um tempo, em um mundo que está completamente desvassado. Oi, como é que é? Desvassado. Desvassado. Desvassado por quem? Pelo diabo. Ele tem entrado e penetrado e ele não pede licença. Ele mergulha dentro dos lares, nas famílias, nas casas, e vive ali, e mora ali. Hoje, nós podemos ver a sodomia imperando no mundo, o homossexualismo, não é mesmo? Muito pior do que nos dias de Sodoma e Gomorra. Porque hoje está essa mercadoria satânica, está universal. E ele não tem respeitado. Isso está dentro dos lares, dentro da sociedade, dentro das repartições públicas, nas esquinas, nas ruas. Satanás está expressando como um espetáculo público. É um quadro que você pode ver, é o cenário que o mundo está vivendo. Agora, é claro, eu não estou dizendo que são todos. Há mulheres lá fora no mundo que nem mesmo conhecem a Deus. E que elas são verdadeiras damas.
nem mesmo conhecem o que é Deus. E jamais elas permitirá que quebra aquele pacto que Deus criou, o pacto feminino. Elas nunca querem tomar o lugar de um homem. Elas querem permanecer no seu posto do dever, como uma verdadeira dama e como uma verdadeira feminina. Elas não têm essa vontade férrea de quebrar o seu pacto como uma verdadeira mulher. Não. Elas não são nem cristãs, elas são esse tipo de pessoas assim. Enquanto que você pode ver o resto na situação que está. Lá tem verdadeiros homens lá fora que não conhecem a Deus, nem confessam ser cristão. Mas eles não deixam ser quebrado esse pacto masculino que Deus criou, que é um diferente do outro. São verdadeiros homens. Não é mesmo? Ainda que seja pouquíssimo, a minoria. Porque hoje a maioria tem mergulhado nessa degradação de moral, essa depravação social, religiosa, mundana, pecaminosa. Tanto mulher como homem, a sodomia está imperando no mundo. E ele está dizendo aqui: quem for diante de Deus escapará dela, mas o pecador vai ser preso por ela. O pecador vem ser preso por ela. Então nós sabemos que Deus, Ele está procurando os tais, o qual invocam o seu nome. Pessoas que na verdade está vindo para Ele com toda aquela sinceridade de alma. Porque eu vou dizer a você ou a vocês, só tem uma maneira e uma forma pela qual nós podemos vir. É o caminho do arrependimento. Fora deste caminho, não há maneira, de jeito nenhum. Quando se arrependem, então a primeira coisa que você faz é o quê? É confessar os seus pecados. Confessar para quem? Para Deus, para Ele. E quando nós fazemos uma confissão assim, significa que Ele está dando para nós essa característica de filhos. E dando-nos uma qualificação de eleitos, predestinados para a vida eterna. Que é a minoria. E aí então, qual é a primeira coisa que você faz? Você invoca sobre você o nome mais precioso que existe sobre a face da terra e debaixo dos céus e nos céus. O nome do Senhor Jesus Cristo. Sendo batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e permanece em uma vida em obediência, e Deus te enche com o Espírito Santo, dando você a sua própria vida. E Ele nunca pode retrair de você, ou para você, o seu sangue.
O seu sangue te limpa e te santifica de todo pecado. Quando o Espírito Santo nos possui, aí então é quando nós somos nascidos de novo, gerados de novo e cheios de Deus, somos filhos de Deus. Como disse na primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, o verso 23. Sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas da semente incorruptível, da palavra de Deus viva, que foi evangelizado entre vós e permanece para sempre. Parece uma coisa comum, natural, mas ela é incomum. Ela é sobrenatural, porque na verdade ela vem para os seus atributos. Ela vem para o que é seu. Não é para qualquer um. Ainda que há uma manifestação, porque a tendência é esta. Quando o sobrenatural se manifesta, então aquela manifestação do sobrenatural atrai muitos a ele. Mas na verdade, quem faz a escolha e a separação é a palavra. Deus separa tudo. É como nós já temos ouvido. O profeta disse que quando Israel saiu do Egito, ele saiu com uma mistura de gente, com a mistura de ovelha, com a mistura de gado. E Deus foi dando teste, e Deus foi provando cada um. E ali foi separando. Quando entrou lá, de 2 milhões, só 2 na terra prometida. O resto que entrou lá foi a nova geração que nasceu na caminhada para a terra prometida. E as nossas vidas, como a noiva de Jesus Cristo, é a mesma coisa. Não muda. Porque o mesmo sobrenatural que se manifestou lá, tirando Israel do Egito, é o mesmo que está se manifestando hoje, para tirar o Israel espiritual do Egito espiritual. Você entendeu? A mesma jornada, a mesma viagem. E a mistura de gente que vem. Por isso que cada vez Deus está procurando aqueles. Porque Ele sabe que Satanás, ele nunca mudou a sua tática. Sempre foi a mesma. E o diabo, ele não usou, ele não perverteu, não foi o homem. Você sabe o que o diabo perverteu? Ele perverteu a palavra. Ele perverteu a palavra. Eu disse, ele é inteligente, ele é sábio, ele é astuto. E é religioso. Este que é a pior coisa, é porque ele é religioso. Não é mesmo? Foi o que disse o apóstolo São Paulo, ele falando aqui na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, você vai ver que Paulo, ele fala a respeito de Lúcifer, de Satanás. Ele diz assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha? Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz.
E não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Vê? Agora, você vai ver que o que eles têm feito naquele dia, lá no princípio, com aquela família de Deus. O que foi que o diabo perverteu lá? Satanás perverteu a palavra. É isso que nós temos que olhar. É a maneira pela qual nós somos ensinados e instruídos a levar-nos a viver a palavra. Correto? É a verdade. E para isso nós precisamos de revelação. Homens, mulheres maduros, pessoas que na verdade estão rendidos por completo na mão de Deus. Porque senão Satanás, como disse, ai da rosa se não fosse os seus espinhos. Ai da rosa se não fosse os seus espinhos. Mas aqueles espinhos protegem a rosa. Aqueles espinhos edificam a rosa. Aqueles espinhos levam a rosa a estar em vida. Porque ninguém pode chegar e tocar nela. A vaca não pode lamber e sujar a rosa, porque os espinhos não deixam. Não é mesmo? Agora, Mombrana mostrando aqui o tempo da colheita, parágrafo 130 ao 138, ele diz assim: agora nós encontramos que Satanás fez com que Adão caísse. Vejam bem, através de uma palavra. Uma palavra. E Deus continuou, agora, em sua criação, e tentou encontrar um homem que vivesse através de cada palavra. Então você vai ver que o diabo entrou sorrateiramente com a sua esperteza maligna, porque, na verdade, eu disse, ele é astuto. Ele é esperto em seus empreendimentos. Pode ver que ele só fez uma coisinha, perverter a palavra, acrescentou uma palavrinha. Foi o suficiente para enredar Adão lá no jardim do Éden. E Adão caiu bem ali. Por quê? Porque ele foi enredado por essa palavra que ele aumentou. Seu primeiro homem falhou. E este homem viveria seu tempo, sua era, em que vivesse. Deus sendo esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, esse Deus infinito, conhecedor do fim desde o princípio, então ele pôde estabelecer as eras gentias, ou seja, a dispensação gentílica, e profetizar a respeito dela, por meio dos seus profetas, porque ele conhecia o fim desde o princípio. Você pensa, Deus já tinha estabelecido toda a era gentílica. Já estava na sua mente como ia ser tudinho. É como nós ouvimos hoje pela manhã. Ele o fez todas as coisas. Porque ele já tinha na sua mente como seria feita.
Até Lúcifer, ele já tinha na mente dele o que ele ia fazer. Você acha que Deus deu aquela liberdade para Lúcifer tão grande, ser um querubim protetor? E ser o anjo mais sábio abaixo de Deus nos céus? Para que ele fez isto? É um perigo quando o homem é elevado em uma posição. Se ele não for humilde, ele for arrogante, orgulhoso, ele vai cair. Isso é verdade. E foi o que aconteceu. E aí você vai ver que sucedeu do mesmo jeitinho. Lúcifer se depravou, foi lá no céu, não foi na terra. Aí ele foi precipitado do céu para a terra, lançado para baixo. Ele perdeu o seu lugar lá. Deus sabia disso, porque se ele não soubesse, ele não é Deus. Então por que ele deixou? Ele tinha os seus atributos para ser manifestado. Ele tinha um atributo de pai, ele tinha um atributo de salvador, ele tinha um atributo de curador, e isso só poderia ser manifestado se houvesse alguém perdido para ele salvar. Se houvesse alguém doente para ele curar, ele não ia adoecer os seus filhos. Ele não ia levar nenhum filho à perdição, ele não faz isto. Tem que haver alguém para fazer. E agora veja, há eras diferentes que Deus profetizou desde o princípio. E o que aconteceria? Esta é a razão que ele podia dizer o fim, desde o princípio. É porque ele sabia todas as coisas, e ele fez todas as coisas através de Jesus Cristo. Você viu aí? Através de Jesus Cristo, que eles dizem que é um Deus menor. Hoje nós ouvimos que ele não é um Deus menor. Ele era o que mesmo, hein? De acordo com o que nós aprendemos hoje de manhã. O Elohim. Ele é o Elohim. O próprio Deus Todo-Poderoso. Foi ele que criou tudo. Ele criou nos céus, ele criou na terra e fez o homem. Foi o Elohim que fez isso. Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Isso é verdade. Ele o fez através de Jesus Cristo. E para ele. E para o seu próprio prazer. Prazer é delícia. É isso que quer dizer, é delícia. Para o seu próprio prazer. Observe atentamente agora. Não perca isso. Tudo é para Deus. É o que disse, Paulo fala no seu cântico, em Romanos capítulo 11, verso 33. Leia lá que você vai ver. Então Deus fez tudo. Ele fez tudo e deixou tudo na mão do homem e disse para ele, olha, se você fazer assim, 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 você vai viver eternamente. Nunca vai morrer. Se você permanecer comendo dessa árvore da vida, que está bem no meio do paraíso de Deus. Aleluia! Que tremenda bondade e amor que Deus tinha para com seus filhos. Tem para com seus filhos. Porque mesmo o homem deixando de ouvir a sua voz e ouvir a voz de Satanás, ainda assim Deus continua trabalhando com ele. Com amor divino. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus compassivo. Ele é um Deus benigno. Amável, doce. Nós é que não prestamos. Isso é verdade. E se Moisés chegasse, olha isso daqui, trazendo a mensagem de Noé, isso não teria dado certo. Não poderia, não. E se Jesus tivesse vindo trazendo a mensagem de Moisés?
isso não daria dado certo, ou não teria dado certo. Você já pensou naquele aperto que Moisés estava passando, quando tirou Israel do Egito? E chegasse e falasse para os seus líderes assim: gente, vamos fazer uma arca. Vamos fazer uma arca para nós cruzar o Mar Vermelho, porque senão, nós não vai cruzar não. Ele não fez isso. Isso era para Noé. Para Moisés não era isso. Para Moisés era a palavra falada. Fale, Moisés, a palavra. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado, Senhor. Então fere as águas com esse cajado e fala para os filhos de Israel passar por terra seca. Os filhos. Fale. Vê? E Moisés se colocou de pé diante de Israel e disse: "Ô, só Israel, Deus vai fazer agora uma coisa nova no vosso meio." Que coisa boa é ouvir isso, né? Vai fazer uma coisa nova no vosso meio. Ele vos vai dar um grande livramento. E aqueles incrédulos pressionando Moisés. E Moisés foi lá, tocou nas águas, falou a palavra, e Deus mandou um vento oriental e abriu aquelas águas, e aquilo se tornou duas paredes de água de um lado e do outro, e Israel passou por terra seca. E a bondade de Deus que vinha mandando Faraó atrás de Israel, a coluna de fogo parou lá de frente os cavalo e carruagem de Faraó, e aquele fogo circulante ficou ali, e eles não poderiam andar, enquanto seus filhos ganhavam tempo. Aleluia! Oh, como é bom, hein? Crer num profeta. Eu creio num profeta, você crê? Eu amo esse profeta. Eu amo esse profeta, como um verdadeiro profeta de Deus. Ele que trouxe Cristo para nós. A mensagem é Cristo. Essa restauração de nossa fé é Cristo. Mas isso veio por meio do seu anjo, do seu profeta. Ele nunca disse para fazer uma arca. Ele não trouxe a mensagem de Noé. E se Jesus viesse e trouxesse a mensagem de Noé, não funcionaria. E se nós tivéssemos vindo tentar trazer a mensagem metodista, a mensagem batista ou a mensagem pentecostal, isso não teria dado certo. Eles foram ótimas pessoas lá atrás. E tem uma coisa: todos aqueles que permaneceram com a mensagem do seu dia, naquele tempo, naquela dispensação que Deus enviou o escape, eles escaparam. Deus salvou. Deus deu-lhe o Espírito Santo. Isto é verdade. Mas aqueles que rejeitaram morreram. Correto? É a verdade ou não é? Então, é a mesma coisa hoje, irmãos. É a mesma coisa. Nós não podemos trazer a mensagem metodista, batista, a mensagem pentecostal. Provarei isso em 1 minuto. E através da palavra. Eles estavam certos em sua era. Aquela era a era que passou. Nós temos que descobrir o que as Escrituras diz para hoje. Esse dia, é nisto que homens têm que viver para a sua era. Eu agradeço a Deus por viver nesta era. Ela é uma era mais gloriosa que existe, essa era que eu estou vivendo. Mas é a era mais terrível que existe. Certo? É a era mais terrível, mas é a era mais gloriosa que tem. Porque é nesta era, irmãos, que nós vamos ver os nossos corpos sendo transformados de mortais para imortal, para corpos corruptível, para os corpos incorruptível.
É nessa era que nós vamos ver os nossos corpos ser transformados como um corpo físico e glorioso, como o de Jesus. É a era mais maravilhosa. Isso vai acontecer daqui a uns dias. Este dia, é nisto que homens têm que viver para a sua era. Ele tentou encontrar um homem que vivesse toda a palavra. Ele não achou. Todos eles falharam. Todos eles falharam. A primeira coisa que ele fez, ele provou Noé. Noé falhou com ele. Ficou bêbado. Ele falhou. Você já imaginou? Como que é? Noé, Deus disse, Noé, engraçado, né? Noé, faz uma arca. E deu o comprimento, a altura, a repartição, todinha para Noé. Noé fez tudo certinho. Bonitinho, obedeceu no pé da letra, na medida correta. E Deus se sentiu tão bem com aquilo que cumpriu a sua palavra através de Noé e sua família. Porque ele fez tudo certinho, que se ele tivesse feito errado, Deus não cumpria. Deus não cumpre a palavra dele quando nós não fazemos certinho como ele manda. Ele não cumpre, ele deixa você lá, no banho-maria todo o tempo. Você sabia disso? Ele deixa você lá, até você cair na realidade, e voltar lá atrás e pegar a rodinha, onde você quebrou o pote. Senão ele não cumpre. Deus não pode cumprir, irmão, a sua palavra. Ele não cumpre se nós não obedecer a palavra. Você sabe que nós somos ensinados que não é Deus que tem que encaixar da nossa maneira, é nós que temos que encaixar da maneira de Deus. Essa palavra é a nossa veste, essa palavra é o nosso manto. Se nós estiver um pouco grande, vamos diminuir. Se nós estiver um pequeno, vamos crescer um pouquinho. E quem faz isso é Deus. Não é mesmo? Agora você tem que ter humildade para ele. Se você não tiver, ele não faz. Podemos aprender muita coisa nisso, não podemos? Correto? É a verdade. Então veja, Noé fez tudo certinho, acabou, Deus cruzou ele pelo julgamento. Do outro lado, Noé chegou lá, bebedor. Falhou. Moisés, o grande poderosa obra-prima de Deus, ele o provou e ele falhou. Ele se autoglorificou e não lhe foi permitido entrar na terra prometida. Então chegou Davi, pois ele ia refletir o grande milênio em Davi. Ele ia mostrar o que era o seu rei. E Deus jurou através de Davi que ele levantaria o seu filho para se assentar em seu trono. E Davi era um homem tão corajoso que até ele era um homem que vivia segundo o próprio coração de Deus. Olha aí, que coisa tremenda. E Davi estava indo bem. Ele derrotou todos os filisteus, derrubou os altares e ficou com a palavra. E, finalmente, é a escritura que nós lemos em Eclesiastes agora. E, finalmente, uma mulher bonita o desnorteou. E ele rompeu o mandamento, perdeu a palavra, cometeu adultério.
um homem segundo o seu próprio coração. Vê? Entretanto, Davi falhou com ele. Moisés falhou com ele. Todo o restante deles falhou com ele. Porém, todas as suas vidas eram apenas reflexos daquele que havia de vir. Era tipos daquele que havia de vir. Tinha que vir um, não é mesmo? Por fim, chegou um que era perfeito. Passou por tudo que foi que os homens não puderam passar, ele passou. Passou sem pecado. Isto é a verdade. Davi falhou, Moisés falhou, Noé falhou. Todos os homens falharam. Ele procurou todos, não achou um que pudesse tapar a brecha para que ele não destruísse a terra. Todos falharam. Agora, eu gosto de ver isso daqui. Uma coisa que eu gosto de olhar é isso. Nós estamos vivendo hoje numa dispensação diferente da dispensação que eles viveram. Tem alguém que pode me responder qual é a dispensação que nós estamos? A dispensação da adoção. A dispensação da adoção. É esta dispensação, irmão. Agora aqui sim. Agora aqui sim. Por quê? Porque isso agora não está antes do que é perfeito, está depois do que é perfeito. Porque o que é perfeito veio e pegou todos aqueles que eram imperfeitos e trouxe a ele, e ele com a sua perfeição o aperfeiçoou. Por isso que ele diz: sede perfeitos, todos vós, como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Agora não tem mais jeito de você dizer e fazer como Noé fez. Não tem mais jeito de você fazer como Moisés fez. Não tem mais jeito de você fazer como Davi fez. Não, não, agora não. De jeito nenhum. Agora nós estamos vivendo em um tempo muito mais alto. Por quê? Porque nós tivemos a dispensação lá atrás da lei mosaica, tivemos a dispensação de João Batista, tivemos a dispensação de Jesus, que foi a morte do Cordeiro, a compra, pagando preço por sua herança, redimindo, derramando o seu sangue, e nos limpando e nos santificando, para que Ele pudesse vir morar em nós. Viver em mim, viver em você, viver em cada filho, até o ponto que você pode dizer assim: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Agora não tem desculpa para você se justificar em suas falhas, em suas fraquezas. Não tem. Porque agora nós já tivemos a dispensação de Jesus, tivemos as dispensações dessa organização, e agora nós estamos na dispensação da adoção. Já passamos pela dispensação da restauração do batismo do Espírito Santo e dos pentecostais, e a dispensação do Espírito Santo. A noiva não está mais na fila da espera de ser cheia do Espírito Santo, ela já foi cheia. Uai, senão o que disse a Bíblia? Ela não poderia então falar essas palavras aos Efésios 1, verso 13. Em quem vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo nos posicionou já no nosso lugar. E o nosso lugar é quem? É Cristo.
É Cristo. Como que você entrou em Cristo? Como que nós entramos em Cristo? É pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Pois todos nós fomos batizados por um Espírito Santo, formando um corpo. Quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebidos do Espírito Santo. Bendito Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quando você está em Cristo, o diabo não pode chegar mais em você. Ele não pode tocar. Você está naquele que é perfeito. É verdade ou não é? Não, você não fala isso, não é se glorificando-se a si mesmo nas suas obras. Você fala isso glorificando-se em Cristo. É nele, Ele é a sua força, Ele é o seu vigor, Ele é a sua vida. Ele é tudo que você precisa. Não é mesmo? Então, finalmente, esse que é perfeito chegou. Esse que é perfeito chegou. Agora, ele chegou para ser tentado em cada ponto, exatamente como somos. A Bíblia diz que ele foi. Ele foi tentado como Noé, ele foi tentado como Moisés, ele foi tentado como todo o restante deles. Se tivéssemos tempos, nosso tempo já acabou, né? Mas vejam bem, mas para separar isto e mostrar, ele foi tentado da mesma maneira. O diabo pensou que iria pegar um Adão, ele pensou que iria pegar um Noé, ele pensou que iria pegar um Moisés, ele pensou que iria pegar um Davi, ele pegou um homem errado. Ele pegou um homem errado. Ele levou um choque de mais de 200 mil volts quando chegou nele. Foi 3 investidas que ele deu nele. Todas as 3 Satanás perdeu. Lúcifer perdeu. É porque Deus não dá para nós uma visão. Mas o irmão Breno teve essa visão. Porque depois que Jesus foi para o monte lá, da tentação, e foi tentado lá, ele teve lá 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. A hora que ele chegou nessa hora, Satanás encostou nele. E ali então, aquele anjo de luz. Irmãos, é mais ou menos assim pelos olhos da fé, você pode ver. Aquele anjo vindo assim, parar diante dele. Um anjo lindo e bonito. E começar a falar com Jesus. Porque ele se transfigura em anjo de luz. E ali ele disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, tu está com fome, transforma essas pedras em pão e come, mata a sua fome. 40 dias, 40 noites que você jejua, não come nem bebe. Ele deveria, se Satanás tivesse no menos um pouquinho de visão, ele deveria ver que aquilo não era um homem comum. Porque um homem passar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, irmãos, não era não. Não era um homem comum. Ele não via isso, ele não vê isto. E quando ele disse: transforma estas pedras em pão e come, o que Jesus disse para ele? Escrito está, Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí ele tocou e foi até o final. E aí você sabe, por que foi que Jesus fez isso? Foi nos dando como é que nós podemos vencer Satanás também. De toda a palavra. Não permita que ninguém filtre nada em você, se não for a palavra. Satanás nunca mudou a sua tática, olha aí. Nem mesmo Deus, apenas muda de eras. Mas o que?
Satanás entrou lá atrás, na primeira família de Deus, na terra, e aqui está, irmão, irmã. Não falhem em obter isto. Como Satanás pegou a primeira família, ele não podia romper isso de nenhum outro modo, a não ser rompendo aquela palavra. Porque Deus tinha fortificado e fortalecido a sua família atrás da palavra. Aí Satanás só acrescentou uma palavrinha: não. Só isso, como se ele fosse o dono da situação. Não morrerás. Quando Deus disse que se o dia que Adão comesse do fruto daquela árvore morreria, ele disse: não, não morrerás. Horas. Ele só acrescentou uma palavra. Vejam, pois eles eram fortificados naquela palavra. Se eles apenas pudessem, se ele apenas pudesse obter uma só cobertura, foi assim que ele obteve cada igreja, em cada era, apanhou cada crente, apenas removeu aquela fenda. Bem, eu creio que a Bíblia está certa, você crê? Mas eu não creio naquilo. Aí ele está perdido. Muito mal. Mas aí foi ele, Satanás. Deus disse para Adão que o homem deveria ver de cada palavra que saísse da boca de Deus. Mas ele não quis. Aí então ele se entregou para o diabo. Agora Deus veio para trazer de volta a nós. Hoje nós temos o assim diz o Senhor. Quem conhece a mensagem, conhece a Cristo através da revelação, do amor divino, sabe muito bem o que é estar entrincheirado atrás da palavra. Ele tem o Espírito Santo para lhe conduzir em toda esta verdade. Quando Satanás vir com alguma coisinha parecido que é a verdade, ele tem a visão. O Espírito Santo dará a você o discernimento. Isso é errado. A palavra nos ensina assim, assim, assim. Isso está contra a palavra. Eu não aceito. Ainda que isso parece muito bom para mim, um homem, mas eu não aceito porque não vem de Deus. Amém? Você entendeu? Coloca tudo neste lugar aí, você vai saber. Tudinho, correto? E aí então você dar valor à palavra, não à carne, não os prazeres como fez Adão, mas a palavra, porque a noiva de Jesus Cristo, ela é a noiva semente, palavra falada. Vamos cantar um hino e nós encerraremos. 197, fiel amigo. Cristo Jesus é o fiel amigo, Ele só nas fraquezas está comigo, Ele só e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há
ao pecador perdoará nela. Ele só, pelo seu santo sempre vela. Ele só. Deus em seu Filho se tem comprazido, nele só, mas sua glória me tem repartido, dele só. Nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Nele nós temos um firme guia, nele só, a noite enche de alegria, ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Amém. Então é uma coisa verídica, né? É uma coisa real e pura. Você não é um crente só por confessar que é crente. Você é um crente porque você é nascido de novo e tem o Espírito Santo vivendo em você. Veja o que disse o irmão Branham aqui, ó. Não importa se você se chama de cristão. Qualquer um pode fazer isso. A questão é se você tem ou não o Espírito de Deus em você. Porque sem esse Espírito, você está reprovado. Você de modo nenhum é dele. Amém? Então é necessário que tenhamos o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, você é um filho de Deus. Sem o Espírito Santo, você é reprovado. Deus nos abençoe. Deus nos guarda. Deus nos proteja. Que a luz da sua face possa iluminar todo o tempo o nosso caminho. E que a sua misericórdia, ela possa gotejar nas nossas almas. E a umedecer as nossas almas. Amém? Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Faminto Salvador, Maná celestial, eu venho a ti, Senhor, pão vivo divinal. Sedento clamo a ti, ó rocha
rocha segular, vem água viva que minha alma saciar. Meu pobre coração almeja, ó Salvador, em doce comunhão gozar o teu amor. Mais perto anseio estar de ti, Senhor Jesus, contigo sempre andar na tua santa luz. Por onde quer que eu vá, a tua mão